Organização administrativa. Noções fundamentais. A organização administrativa refere-se à forma como o Estado brasileiro estrutura e distribui suas funções e competências para administrar e atender às necessidades da sociedade. Essa temática envolve a análise das entidades e órgãos que compõem a administração pública, além de suas relações e atribuições específicas. O estudo desse tema é essencial para compreender como o poder público atua, garantindo a eficiência, transparência e legalidade de suas ações. No Brasil, a organização administrativa é regida por princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, que estabelecem diretrizes para a atuação do Estado. Entre os princípios mais relevantes, destacam-se o da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios norteiam as atividades administrativas, garantindo que sejam realizadas de forma ética e transparente. A estrutura administrativa pode ser dividida em administração direta e administração indireta. A administração direta é composta pelos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, que exercem diretamente as competências administrativas por meio de seus órgãos. Esses órgãos não possuem personalidade jurídica própria e são subordinados aos entes a que pertencem. Por outro lado, a administração indireta engloba entidades que, apesar de vinculadas aos entes federativos, possuem personalidade jurídica própria e maior autonomia administrativa. As entidades que compõem a administração indireta são as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Cada uma dessas entidades possui características específicas que determinam sua forma de atuação e autonomia. As autarquias são entidades administrativas com personalidade jurídica de direito público, criadas por lei para desempenhar atividades típicas do Estado. Um exemplo são os conselhos profissionais, que regulam profissões específicas. Apesar de possuírem autonomia administrativa e financeira, estão sujeitas ao controle finalístico do ente criador. Já as fundações públicas podem ser de direito público ou privado, dependendo de sua natureza jurídica. Elas são criadas para desempenhar atividades de interesse público, geralmente relacionadas à educação, cultura, saúde ou pesquisa científica. Um exemplo de fundação pública é a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, que atua no campo da pesquisa e saúde pública. As empresas públicas e as sociedades de economia mista são entidades voltadas para atividades econômicas, possuindo personalidade jurídica de direito privado. Enquanto as empresas públicas possuem capital exclusivamente público, as sociedades de economia mista têm participação de capitais públicos e privados. Ambas atuam sob regime jurídico híbrido, combinando características de direito público e privado. O relacionamento entre administração direta e indireta ocorre por meio de vinculação. Embora as entidades da administração indireta possuam autonomia, elas não são completamente independentes, estando sujeitas à supervisão ministerial ou controle finalístico para garantir alinhamento às diretrizes governamentais. Além da divisão entre direta e indireta, é essencial compreender a distinção entre centralização e descentralização administrativa. A centralização ocorre quando a atividade administrativa é realizada diretamente pelo próprio ente federativo, por meio de seus órgãos. Já a descentralização consiste na transferência de competências para outras entidades ou pessoas jurídicas, seja por meio de delegação ou outorga. Um exemplo de descentralização por outorga é a criação de uma autarquia para desempenhar determinada função pública, como a regulação de serviços de saneamento. Já a descentralização por delegação ocorre quando o Estado transfere a execução de determinado serviço a um particular, por meio de contrato ou concessão. A desconcentração administrativa é outro conceito relevante. Ela ocorre quando a distribuição interna de competências dentro de um mesmo ente ou entidade administrativa. Isso geralmente é feito para aumentar a eficiência na prestação de serviços. Por exemplo, a criação de secretarias dentro de um município é uma forma de desconcentração, pois cada secretaria é responsável por uma área específica, como saúde, educação ou transporte. Outro aspecto fundamental da organização administrativa é o controle exercido sobre as atividades do poder público. O controle pode ser interno, realizado pelo próprio órgão ou entidade, ou externo, feito por órgãos como tribunais de contas e o Poder Legislativo. Esse controle é essencial para garantir que a atuação administrativa esteja alinhada aos princípios constitucionais e legais.
A organização administrativa também se relaciona com a noção de autonomia federativa, prevista na Constituição Federal de 1988. Cada ente federativo possui competências próprias, definidas de acordo com o Pacto Federativo, mas devem atuar de forma harmônica e coordenada para atender aos interesses da coletividade. Por fim, a modernização da organização administrativa tem sido tema de debates, especialmente diante dos desafios da era digital e da crescente demanda por serviços públicos eficientes. A implementação de tecnologias, como sistemas de governo eletrônico, busca tornar a administração pública mais ágil, transparente e acessível à população. Portanto, a organização administrativa é um tema amplo e dinâmico, que envolve a análise das estruturas, princípios e mecanismos que permitem ao Estado desempenhar suas funções de maneira eficaz. O conhecimento sobre esse tema é indispensável para compreender como o poder público atua e como os cidadãos podem exercer controle e participação nesse processo. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!